Lembra quando você era criança e aí você estava brincando com seus amiguinhos e chegava uma hora que a sua mãe falava Joãozinho, é hora de entrar! que a tua mãe gritava da janela e falava, bom, eu não sei se a tua mãe gritava da janela e você estava brincando na rua, porque eu realmente não sei a sua idade e hoje em dia não existe, meio que não existe mais isso, né? Talvez em cidades pequenas, mas lembra dessa sensação? Outro exemplo, lembra quando você estava concentrado fazendo uma coisa que você estava focado fazendo quando era criança, e o tempo passava rápido pra caramba. Você, quando via, tava de noite, e quando via, tua mãe tava chamando de novo pra você tomar banho. Lembra disso? Repara que isso veio com você ao longo da vida. Sabe quando isso ainda acontece? Quando você tá fazendo alguma coisa que você não quer que alguém te atrapalhe, que alguém te pare, porque você tá muito empolgado fazendo aquilo. Seja estar com os amigos, ou escrever um projeto, ou fazer uma coisa, uma pintura, ou montar alguma coisa, ou desvendar alguma coisa, ou assistir ou ler. Sabe essa atividade que quando você faz, o tempo fica rápido demais, fora do seu controle, a tua atenção fica totalmente concentrada e você não tem, nada te distrai. Quando explode uma bomba lá, você só faz assim, aconteceu uma coisa e volta para sua atividade. É sobre essa energia que a gente vai conversar bastante por aqui, porque isso é uma energia palpável. Essa energia dourada, brilhante, existe dentro de você. E eu vou dar um nome para essa energia aqui de energia dourada essencial, ou energia do propósito puro. Ela é parte da bússola que eu vou te falar hoje, a bússola do fogo. Existe essa fonte infindável de energia dentro de você. Uma fonte que, quando você chega perto, quando você toca, de repente você acelera, a sua mente se afina, se concentra. Quando você toca, a sua intuição se abre. É como se o teu terceiro olho aqui enxergasse para aquela coisa também. A tua intuição fica clara. E nada te para. Você fica motivado. Você tem motivação, energia e intuição abundantemente. Mas daí vem algumas coisas que nos param. A mais comum delas é aquilo às vezes não fazer muito sentido para o nosso mundo profissional. Às vezes você está fazendo uma coisa que, poxa, você ama fazer, mas as pessoas dizem que não dá dinheiro. Sabe, fazer desenho de mandala em papéis gigantes quadriculados, fazer... tem muita atividade que vai entrar nisso, aquelas atividades artísticas ou mesmo na música, que você acaba pensando que somente algumas pessoas eleitas pela divindade ou sortudas conseguem chegar naquele patamar ideal de viver daquilo, de fazer daquilo a sua vida de forma intensa. E não é só o mundo lá fora que fica dizendo para você que isso é assim, que você precisa ser um eleito ou um sortudo para ter. Você também fica se dizendo isso. Essa crença que fica na sua cabeça dizendo assim, não, não, isso não é para mim, ou eu tenho que estudar isso daqui, terminar essa faculdade para conseguir aquele emprego, eu ia falar empreguinho, aquele emprego específico, depois subir na carreira. Essa trilha, essa jornada que muitas pessoas têm na cabeça, essa jornada muitas vezes não combina com essa energia do propósito, justamente porque o propósito que a sua mente entendeu, ou que os seus parentes, ou que os seus pais, ou que a sociedade entendeu que é o ideal para você, muitas vezes não é. Talvez não fosse esse o plano que a divindade tem para você, que o universo tem para você, o que você mesmo tinha para você antes de você vir fazer essa jornada aqui na Terra. Alguns fatores são identificáveis. Alguns fatores a gente consegue lutar contra. Existem crenças dentro disso que são muito difíceis de você combater, de você localizar,
combater ou mudar radicalmente, ela precisa ser mudada devagar. Mas observe um ponto, por exemplo, o perfeccionismo. O perfeccionismo leva à inação. E o perfeccionismo ele é muitas vezes confundido, ele é delicado, porque às vezes não é perfeccionismo. Eu vou falar uma palavra que pode doer ou ofender. Às vezes é covardia, às vezes é medo. Às vezes não é que você não quer entregar uma coisa que não esteja perfeita. Você não tem coragem de se expor ou de tomar uma ação se a coisa não estiver absolutamente perfeita. Às vezes é medo do que as pessoas vão reagir, de como que aquilo vai ser encarado e tal. O perfeccionismo, ele é um problema. Existe uma frase que eu falo muito para os meus clientes de mentoria, que eu falo nos cursos, que nesse momento, feito é melhor que perfeito. Porque essa frase traz você para a realidade da ação, de você se mover para frente. Outros fatores que seguram, olha só. A competitividade ainda é nessa mesma coisa. Tem momentos que você precisa competir para você ter resultado. Nós vivemos num sistema social bastante competitivo e tem gente que não lida bem com competição. Então, às vezes você deixa de querer o prêmio, justamente porque você tem que empreitar uma jornada de competição, de luta, de derrubar o próximo. E muitas vezes você não tem esse instinto de derrubar o próximo, ou de lutar, ou de ser o vencedor, porque não é essa vibração que vibra com você. De repente você gosta de harmonia, você gosta de estar junto numa jornada, produzindo junto. E aquele determinado segmento exige essa coisa da competição, da competitividade. E a última dessas coisas, talvez uma das mais nocivas, se você estuda a energética, a espiritualidade quântica, a lei da atração, essas coisas, você já esbarrou numa questão chamada expectativa. É o tal do prende e o tal do solta, que se ouve falar muito dentro dessa linha de estudos, mas não vou entrar nisso. A expectativa. A expectativa impede que você dê seguimento ao seu fazer, à sua ação de entrega. Por quê? Porque, digamos assim, você vai pintar um quadro e aí você não tem habilidade com aquilo quando você vai fazer a primeira vez. Você gosta, você adora entrar na loja de tintas, escolher aquelas tintas, sentir o cheiro daquela tinta óleo, escolher um pincelzinho de cada tamanho. Você adora essa emoção. Leve isso para o seu exemplo, se é música ou se é outra coisa. Você adora isso. Aí você compra as coisinhas, leva para casa, faz uns rabiscos e fala, nossa, que frustrante, cara, olha isso, cara, não sei fazer nada. Mas é óbvio que não. Você precisa lá de 10.000 horas em cima de um quadro para ele ficar absolutamente perfeito. 10.000 horas não pintando, estudando, desenvolvendo, praticando e tal. Mas enquanto a gente está fazendo isso, a gente tem uma vozinha gritando na cabeça, não, para com isso, larga disso, vai estudar direito, vai prestar o vestibular, vai trabalhar, vai arranjar um emprego, vai arrumar uma coisa para fazer. E essa vozinha fica nos cobrando, essa vozinha que nos cobra é a expectativa. A gente espera alguma coisa dali, a gente espera que aquilo fique bom, que as pessoas aplaudam, ou que dê dinheiro, e não são essas as coisas que são valiosas. Por isso que quando você faz como hobby, tipo, já tem a sua carreira, já tem um emprego, às vezes um emprego chato, porque você seguiu uma linha para ter um emprego, estudou aquilo, entrou naquela empresa e tem um emprego e ganha bem. Vou falar bastante dessa coisa de transição de carreira, porque eu fiz muitas transições de carreira com os meus mentorados, mas enfim, você já tem aquela estrada, muitas vezes chata, e aí essa energia surge como um hobby. Você fala, bom, agora eu tô tranquilo, né? Agora eu já tô trabalhando, ainda não tenho filhos, meu gato não dá trabalho, tô com tempo livre, vou fazer isso. E aí você começa a fazer devagar, começa a tocar violino, começa a pintar quadros, começa a fazer exercícios, determinados exercícios físicos, meditação, começa a fazer uma coisa que te anima, que te dá essa energia. E daí você começa a ficar bom naquilo. Se você, de novo, se esbarra com as expectativas do que as pessoas vão achar, ou com o perfeccionismo, você acaba não mostrando esse material, você acaba não se expondo. E aí vem a tal da inação. A inação às vezes não é só não fazer, mas não se expor, não entregar, não transbordar aquilo. O ciclo de ações é longo, são muitas ações até que a coisa esteja viável. E esse viável, eu vou chamar de empreendimento de vida.
não significa abrir um negócio com isso. O empreendimento de vida, às vezes, é você empreender a subida de uma montanha. Escalar uma montanha é um empreendimento. Então, não estou falando só de dinheiro ou de negócios quando a gente fala em empreendimento de vida. Estou falando de você colocar na prática, na ação, uma coisa que você ama fazer para sua vida. Mesmo que seja como um hobby, como uma arte, como um livro, como uma ação de caridade, alguma coisa que você coloque no mundo e exerça. Por quê? Porque você toca essa energia essencial do propósito. E quando você toca essa energia, você se sente vivo. Você se sente feliz. Você se sente entregue às forças superiores. A câmera está vibrando porque o meu gato está andando aqui no meu tripé. Você precisa sair daqui porque senão vai dar tudo errado. Estrupícia. Oi, fala oi pra galera. Desce, estrupícia. Voltei. Essa energia que quando a gente toca, a gente se sente feliz. Subiu de novo. Deita, fica quietinho agora. Isso. Tô bem, maravilha, vai ficar quietinho. Vou parar de balançar a câmera aqui. Sabe aquelas pessoas que acordam felizes, que acordam cedo e estão animadas e tal? Isso é uma outra questão em relação ao dia, ao momento do dia que a sua energia está alta. Para de vibrar minha câmera. Isso, vai se coçar agora. Que também é uma questão que eu quero abordar mais pra frente, que é a questão da hora que acontecem as coisas, a faixa de tempo, a energia daquela hora, a sua energia, como é que ela se encaixa no tempo. Mas sabe essas pessoas que se motivam quando estão fazendo aquilo que elas gostam? Aquele professor super empolgado na sala de aula, aquele mecânico que quando olha pro teu carro, só de ouvir você chegando ele fala, olha, esse defeito é esse, é esse, é esse, é esse. E ele vai até as 4 da manhã desmontando uma peça para poder chegar naquele defeito. Sabe esses profissionais apaixonados? Muitas vezes quando você pergunta pro cara qual é o propósito da sua vida, ele fala assim, não sei, cara, não sei, nunca pensei sobre isso. Por quê? Porque ele já está vivendo. Ele não precisa disso, sabe? Ele não precisa dessa busca. Muitas pessoas têm a busca pô, preciso descobrir qual é a minha missão, preciso descobrir qual é o meu propósito. E tem outras pessoas focadas em serem felizes. O que a galera não percebe é que é a mesma coisa. Quando você está conectado ao seu propósito, você não está falando, achei meu propósito. Não, você está vivendo, você está loucão, você está envolvido com energia no máximo. E esse é o ponto. Trazer você de volta para esse alinhamento. Eu vou contar só um trechinho. Prometi que não ia ser longas lives, né? São 13 minutos já. Um trechinho da minha experiência. Quando eu comecei, antes de começar a minha vida profissional, assim, logo quando eu era bem novinho, eu tive uns empreguinhos, assim, eu nunca tive emprego formal, carteira assinada, CLT e tal, nunca foi nunca combinou comigo. Mas eu tive umas experiências, eu ainda era criança quando eu tive algumas experiências profissionais. E assim como eu tive dificuldades com escola, eu tive as mesmas dificuldades com trabalho, assim, com fazer uma coisa que eu não queria. Eu sempre senti muito forte em mim essa questão. Tem gente que não liga, que vai lá e fala, não, só pra ganhar um dinheirinho e tal. Mas eu tinha uma agonia fortíssima. Eu precisava fazer uma coisa que fizesse sentido pra mim. Eu nem percebia isso, mas eu era levado pra isso. E aí, o meu primeiro negócio, o meu primeiro emprego, digamos assim, foi um negócio. Eu abri minha própria empresa. Eu tive que emancipar, porque eu era menor de idade em relação àquela idade que era padrão para se abrir uma empresa na época, que era 21 anos. Eu tive que emancipar para poder abrir minha primeira empresa. Mal sabia eu que eu não precisava focar em ter um CNPJ, mas eu queria. Mas, ao longo da vida, eu sempre me realinhei, meio que sem querer, porque eu não tinha essa percepção ou esse conhecimento, mas eu sempre me realinhei baseado nessa energia. Eu sempre usei essa bússola sem me ligar muito bem. Eu só falava assim, bom, isso aqui eu gosto de estar fazendo ou não gosto? E muitas vezes eu recusei trabalhos bons, contratos grandes, dinheiro bom, e falava assim, cara, eu acho que não, e não fazia. E quando eu me entregava e fazia, eu ficava muito infeliz. Eu queria entregar logo, eu queria terminar logo o contrato, muitas vezes eu acabava não entregando, eu cancelava, mesmo sendo bom em termos de negócios. Isso sempre foi um conflito para mim, dentro de mim era um conflito, porque
eu queria fazer negócio, eu sempre quis trabalhar com negócios. Meu primeiro livro de empreendedorismo se chamava O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Eu li esse livro, eu tinha 17 anos. Então eu sempre tive essa vontade. Depois que eu saquei que isso não é um conflito, que isso é uma orientação interna, e eu comecei a seguir, e com isso eu fui alinhando a minha vida. Eu fui do design gráfico para a fotografia, fui da fotografia para a docência, passei por várias áreas da fotografia, e hoje eu estou aqui, no Bule Dourado. Um alinhamento final, talvez não final, mas o alinhamento momentâneo mais acurado em relação ao que eu amo fazer. Saca isso? Então, essa bússola, essa coisa que te orienta, ela vai estar relacionada, fortemente relacionada a essa energia que é tangível, ela é material, não é uma energia dessas que a gente fala assim, não, pô, não sei dar exemplo, mas veja bem, a eletricidade, por exemplo, ela é uma energia palpável, material, você enfia o dedo na tomada, você descobre o quão real ela é. A energia do pensamento, a questão química do pensamento, essa energia do propósito é a mesma coisa, ela é uma energia palpável, ela gera química dentro de você, ela gera conexões diferentes dentro do seu cérebro. Estar alinhado com essa energia faz todo o teu subconsciente trabalhar de outra forma. Quando você está alinhado, você tem muito mais intuição, você tem muito mais assertividade nas escolhas, você tem... É como se você tivesse um arsenal de ferramentas que são automáticas, que simplesmente funcionam. O teu corpo fica bem, a tua saúde fica bem, o teu humor fica bom. Então, eu acho que eu vou parar de falar tanto aqui, né? Deixa eu começar a trazer para o encerramento. Tem tanto assunto, mas tem tanto assunto que dá vontade de falar um monte de coisa antes. Mas é aquilo que eu disse, eu prefiro fazer um monte de live pequenininha, porque aí daqui um tempo quem estiver assistindo, assiste certinho, picadinho. Então o assunto de hoje foi essa energia, eu só queria que você identificasse ela em você, que você soubesse que ela existe. Então para você identificar, fica com esse exercício em mente. Lembre-se desse momento da sua infância, quando você estava focado. Isso era mais comum na infância do que agora. Agora a gente fica animado vendo Netflix. Agora a gente fica animado jantando. Então essas coisas já demonstram que a gente não está tão próximo mais dessa energia. Então lá na sua infância é mais fácil você encontrar essa fonte. Procure lá. Onde que está essa coisa do seu alinhamento. Outros exercícios que ajudam nessa investigação é você lembrar assim, ó, o que você pensava, o que você sonhava em ser quando você crescesse? Qual que era a tua pira? Eu falava assim, pô, eu quero ser... Não, para com isso, eu preciso arrumar um jeito de não trazer meus gatos para cá. Eu pensava assim, eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com robô. Era o que eu achava que eu queria ser. Mas enfim, lembre-se do que você gostaria de ser, mas tente se lembrar por quê. O que você imaginava dessa profissão que te fazia querer ser daquela profissão. Não o que você imaginava. Eu sei que tem gente que gostaria de ser policial por causa da farda. Tem gente que gostaria de ser médico por causa do jaleco, por causa do atendimento ali com a pessoa, aquela moral que o médico tem conversando com o paciente e que ele sabe que ele domina aquilo. Então tente identificar o porquê que você desejava aquela profissão que você desejava. E aí chegou um momento que você parou de desejar, que você virou outra coisa. Como é que foi esse momento? Como é que foi essa decisão? Foi uma dor ou foi uma descoberta? Porque eu não virei cientista de robôs, eu virei uma coisa muito mais legal pra mim. Mas tem muita gente que tem uma frustração, em vez de ter subido um degrau, desceu. Tem uma frustração, fala, puxa, eu devia ter seguido aquele sonho, mesmo que fosse um sonho maluco, como ser astronauta. Então, nessa série, eu quero trazer de volta essas suas vontades. Quero te dizer que a nossa missão de vida não é uma coisa só, você pode fazer várias ao longo da sua vida. Esse propósito não tem que ser um só e não tem que ser atestado e validado por outras pessoas. Não existe uma polícia do propósito que chega pra você e fala, não, isso daí não é o seu propósito, você está errado. Não tem. Você deve ir tentando se alinhar até ele estar bem presente na sua vida, porque ele é uma coisa que você vai trazendo devagar, não é uma coisa que você fala, não, agora eu sou rockstar, e aí você vira da noite pro dia. É uma estrada que você passa a se alinhar.
É como num mapa, você tem muitos caminhos para chegar a tal destino, e aí você começa a entender melhor qual é o caminho que para você funciona muito bem, que mantém você energeticamente feliz. Tem um detalhe sobre essa bússola, que ela é um detalhe, eu vou chamar de um pouco místico esse detalhe. Pode ser que você, ao ouvir isso, não concorde, não acredite, fale, não, você está viajando. Mas veja bem, quando você se alinha, se aproxima dessa energia e toca essa energia dourada, você tem mais intuição, isso é provado, isso é fato, você tem mais inteligência, inclusive emocional, isso é fato, isso é provado, e você tem motivação, você quer fazer. Essas coisas são fatídicas, são fatos, são comprovadas. Mas eu vou trazer um último fato, que eu considero fato, mas aí não é científico, que é: o universo abre-te as portas conforme você se alinha para aquilo. Isso é uma informação canalizada. Eu vou falar sobre canalização, o que eu acho disso. Eu não vou aprofundar nesse tipo de crença agora, porque eu sei que vai dar pau. Então eu não vou aprofundar em crenças relacionadas a coisas muito místicas. Mas olha bem, o universo abre para você as portas conforme você se aproxima dessa energia. Conforme você fica feliz, você eleva a sua vibração, você está num estado melhor, mais receptivo, se você é do cara da lei da atração, mais envolvido com a vida, mais presente no momento atual, Eckhart Tolle, você está mais presente, você tem um estado presencial maior, e o universo consequentemente conspira para que mais coisas sejam fornecidas para que você continue exercendo aquilo que você ama, mesmo que seja uma coisa que ninguém dá bola. Daí você se livrar das travas da expectativa. Você precisa fazer aquilo sem a expectativa de virar um produto para você vender, sem a expectativa de ser aprovado pela sua mãe ou pelo seu cônjuge, sem expectativa nenhuma, aliás. Você tem que fazer somente pelo prazer, pela entrega completa e absoluta. Beleza? Acho que isso encerra. Amanhã eu vou voltar um pouco nesse assunto de novo, mas amanhã eu vou falar sobre as fases do empreendimento proposital. Não é sobre negócios que eu vou falar. Eu vou falar as fases... cara, eu preciso solucionar meus gatos. Eu vou falar das fases para que você implemente o propósito na sua vida. São 7 essas fases. E amanhã esse vai ser o assunto. E eu vou sempre esbarrar nesses assuntos similares, paralelos. Beleza? Então, 22 minutos, olha só, como o tempo voa, não falei um quinto do que eu queria falar aqui, eu me empolgo pra caramba. Um beijão pra você, se quiser saber mais, procure no bulidourado.com, não tem tudo isso ainda, mas o bulidourado.com é o site onde eu vou reunir a tribo, reunir a galera que começa a pensar assim, que quer se alinhar com esse pensamento que eu estou oferecendo. Então, um beijão pra você, seja muito bem-vindo à minha vida, ao Chá das 5, eu sou Murilo de Tarso e...